Há momentos em que a vida parece seguir adiante como sempre, mas algo dentro de você começa a se contorcer. Não é dor, não é tristeza, é uma espécie de desconforto interno que insiste em dizer que algo saiu do eixo. Nietzsche chamava isso de sinais silenciosos da alma, aqueles pequenos alertas que só aparecem quando você se afastou demais do que é verdadeiro em você. E é curioso como esses sinais nunca chegam gritando. Eles surgem como um incômodo leve, uma perda de brilho, uma falta de direção que você tenta ignorar enquanto segue sua rotina. Mas ignorar esse chamado é justamente o que te mantém preso em um caminho que não foi feito para você. Hoje, você vai reconhecer esses sinais com clareza, não como alguém que falhou, mas como alguém que finalmente percebe que viver exige coragem. Porque admitir que está no caminho errado é um ato de força, não de fraqueza. E quando Nietzsche dizia que o maior perigo não é viver mal, mas viver sem perceber que está se desviando, ele falava exatamente desse ponto. Se você está ouvindo este vídeo, já existe dentro de você uma parte que desperta, que questiona, que pede mudança. E isso significa que ainda há tempo para transformar sua trajetória antes que ela se transforme em algo que você nunca quis. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser um refúgio e se torna algo quase impossível de alcançar. Você acorda e, antes mesmo de abrir os olhos, a mente já está lotada de pensamentos aleatórios, preocupações que não fazem sentido, memórias que você não pediu para lembrar. É como se a vida tivesse se transformado em um ruído constante, uma estática que ocupa todo o espaço dentro de você. Nietzsche dizia que a verdadeira clareza nasce do silêncio, porque apenas no silêncio conseguimos ouvir a nós mesmos. Quando o silêncio desaparece, não é a rotina que ficou mais intensa, é você que perdeu o controle do próprio centro. Esse ruído não é comum. Ele não é normal. Ele é o primeiro sinal de que você se afastou da própria essência. Quando sua mente não consegue mais descansar, mesmo quando o mundo ao seu redor está quieto, isso significa que há algo dentro de você tentando ser ouvido, mas sendo abafado por distrações, obrigações e escolhas que não refletem quem você realmente é. A ausência de silêncio interno é sempre um pedido de socorro, mas um pedido sutil, quase imperceptível, que você só sente quando presta atenção. E se você está percebendo agora, é porque a alma está cansada de se calar. Há um ponto em que a vida deixa de ser construída por você e passa a ser uma resposta automática ao que acontece ao redor. Você percebe isso quando começa a acordar sem intenção, apenas seguindo obrigações, expectativas, demandas externas. O dia te empurra e você apenas acompanha. Nietzsche chamava isso de erosão da vontade, o momento em que a capacidade de afirmar quem você é se dissolve lentamente. Você não decide mais como viver, apenas se adapta ao que aparece. E essa adaptação contínua não é sabedoria, é desgaste. Quando você apenas reage, algo essencial se perde. Não existe direção, apenas sobrevivência emocional. Você percebe que está nesse estado quando vê que as decisões importantes foram substituídas por impulsos, atrasos, desculpas e cansaço. Sua vida deixa de ter autoria. Você vai para onde te mandam, faz o que esperam, pensa o que repetem. É assim que nasce a sensação de vazio, não porque você não sabe o que quer, mas porque você deixou de escolher. A perda da vontade não acontece de uma vez. Ela se infiltra, desaparece devagar, até que, um dia, você percebe que não sabe mais para onde está indo. É estranho pensar nisso, mas Nietzsche dizia que os desafios, as resistências e até os inimigos são essenciais para a construção da força interior. Não se trata de pessoas que querem te prejudicar, e sim de obstáculos que exigem de você uma resposta criativa, firme, viva. Quando a sua vida entra em um estado de neutralidade absoluta, sem tensão, sem desconforto, sem nada que provoque sua evolução, isso não é paz. É estagnação. É o terreno perfeito para você se perder de si mesmo. A ausência de desafios costuma parecer conforto no início, mas logo se transforma em apatia. O mundo fica morno, repetitivo, previsível demais. Você sente que nada te impulsiona, nada te exige, nada te desperta. É como andar em um caminho completamente reto, sem curvas, sem montanhas, sem necessidade de esforço. E o que não exige esforço também não cria significado. Quando você percebe que não existe nenhum tipo de resistência na sua vida, nenhum projeto que te desafie, nenhuma situação que desperte coragem, isso é um sinal claro de que você parou de se mover interiormente. A falta de inimigos é, na verdade, a falta de vitalidade. Existe um ponto em que você percebe que já não sente vontade de aprender nada novo, de explorar nada diferente, de questionar nada que parece confortável. A curiosidade, que antes te movia, começa a desaparecer quase sem aviso. Você deixa de se interessar por ideias, livros,
experiências, conversas profundas. Nada chama sua atenção de verdade. Nietzsche alertava que quando o ser humano para de se transformar, ele começa a trair a própria natureza. É uma morte lenta, silenciosa, difícil de perceber, e exatamente por isso é tão perigosa. A perda da curiosidade não é preguiça, é desconexão. É o momento em que sua mente deixa de buscar expansão porque, lá no fundo, ela aprendeu a sobreviver com menos do que precisa. Você se acostuma com o mínimo, se acostuma com o raso, e o raso começa a parecer suficiente. Só que não é. Quando você deixa de se maravilhar com o mundo, quando nada desperta aquela faísca de interesse que te fazia sentir vivo, esse é um dos sinais mais profundos de que sua trajetória está indo para um lugar que não te pertence. A alma não se acomoda. Quem se acomoda é o ego cansado. Há um momento em que você começa a perceber que já não sabe exatamente o que pensa, o que quer, o que acredita. Suas opiniões mudam conforme o ambiente. Suas decisões seguem a expectativa alheia. Seus comportamentos refletem o que você consome, não o que você é. Nietzsche chamava isso de vida de rebanho, a existência moldada pelas vozes ao redor, nunca pela sua própria. Quando você se torna espelho dos outros, perde a nitidez da própria identidade. Esse é um dos sinais mais traiçoeiros, porque ele não dói de imediato. Pelo contrário, parece até facilitar a convivência. Você evita conflitos, evita rejeição, evita expor sua essência. Só que, a cada concessão, algo autêntico se desfaz. Você percebe isso quando fala algo e sente que não veio de você, quando aceita algo e sente que não teria escolhido, quando finge concordar para evitar o desconforto. A sensação de vazio nasce justamente desse desaparecimento interno. Quando a sua vida começa a parecer um reflexo borrado das expectativas dos outros, esse é o aviso de que você abandonou o próprio caminho para seguir o caminho de todos. Há sinais que não gritam, mas insistem. Um cansaço que não combina com sua rotina. Uma irritação constante por motivos pequenos. Uma leve insônia que você tenta justificar. Uma sensação de que algo está desalinhado, mesmo quando, teoricamente, está tudo sob controle. Nietzsche dizia que o corpo é a grande razão silenciosa, e que ele fala antes da mente compreender. Esse desconforto repetido é a forma mais honesta que a alma encontra para avisar que você está no lugar errado ou vivendo de um jeito que não corresponde ao seu verdadeiro caminho. Ignorar esses sinais parece mais fácil no início. Você se distrai, se ocupa, inventa desculpas para não encarar o que sente. Mas o corpo não esquece. Ele tenta te alertar de maneiras cada vez mais sutis ou intensas. Quando você percebe que está constantemente lutando contra a própria energia, que acorda cansado mesmo dormindo, que se irrita sem motivo, que não encontra descanso interno, isso não é fraqueza e muito menos sensibilidade exagerada. É a sua estrutura inteira tentando impedir que você siga se afastando de si. Esse desconforto é um convite para olhar para dentro antes que a vida te obrigue a olhar. Existe um ponto em que tudo ao seu redor continua exatamente igual, mas algo dentro de você perde a cor. As coisas que antes despertavam entusiasmo agora parecem distantes. O que antes inspirava, hoje apenas passa. Nada está exatamente errado, mas nada parece realmente certo. Nietzsche acreditava que a vida precisa ser intensa, afirmativa, carregada de presença. Quando essa intensidade desaparece, não é apenas cansaço, é um afastamento profundo da própria essência. A sensação de viver em preto e branco é uma espécie de anestesia da alma. Você cumpre suas tarefas, fala com as pessoas, segue sua rotina, mas faz tudo em modo automático. Não existe brilho, não existe chama, não existe impulso interior. Isso não significa falta de gratidão nem pessimismo. Significa desconexão. Significa que você deixou de tocar o que te move, deixou de caminhar em direção ao que te dá vida, deixou de ouvir aquilo que desperta seu espírito. Quando o mundo perde as cores, é porque você perdeu o sentido. E quando você perde o sentido, a vida inteira pede mudança. Há um ponto em que você começa a evitar qualquer momento de solidão, não porque ela seja desconfortável por si só, mas porque estar consigo mesmo se tornou difícil demais. Você percebe isso quando sente necessidade constante de se distrair, de preencher cada minuto com algo externo, de nunca permitir que a mente fique em silêncio. Nietzsche afirmava que a solidão é o lugar onde o espírito volta a respirar. Quando você passa a temê-la, é porque teme encarar algo dentro de si que ficou grande demais para ser ignorado. Esse medo não surge do nada. Ele nasce quando você se desconecta das próprias verdades, e no fundo, sabe que parar para ouvir o que sente pode exigir mudanças que ainda não está preparado para fazer. Então você se ocupa,
se dispersa, se afasta. Mas essa fuga tem um preço. Quanto mais você evita estar consigo mesmo, mais distante fica da vida que deveria estar vivendo. Quando a solidão passa a parecer perigosa, isso significa que você está carregando algo que precisa ser visto. E, paradoxalmente, é justamente esse mergulho interno que pode alinhar sua trajetória novamente. Há um momento em que você percebe que já não sente aquela força natural que antes te puxava para frente. O futuro, que sempre foi uma espécie de farol, agora parece distante, apagado, sem forma. Você não imagina mais possibilidades, não se vê em novos cenários, não sonha com versões maiores de si mesmo. Nietzsche dizia que o ser humano só se mantém vivo de verdade quando é capaz de projetar-se além do presente. Quando isso se perde, não é falta de ambição, é perda de direção. Esse sinal aparece de forma sutil. Você começa a parar de fazer planos. Evita pensar a longo prazo. Diminuem seus impulsos criativos, suas metas, seu desejo de ir além. O futuro deixa de ser um convite e passa a ser apenas uma extensão do mesmo. Isso não significa que você desistiu da vida, significa que algo dentro de você está pedindo um realinhamento profundo. Porque quando o futuro deixa de te chamar, é porque você deixou de caminhar na direção do que realmente te inspira. E nada desgasta mais a alma do que avançar por obrigação, sem sentir o sentido pulsando por dentro. Há um momento em que tudo ao seu redor continua em movimento, mas você sente que permanece parado por dentro. As pessoas avançam, criam, mudam, arriscam. Você observa, entende, admira, mas não se move. É como se a vida estivesse acontecendo em outra frequência, enquanto você assiste como um espectador silencioso. Nietzsche dizia que nada corrói mais o espírito do que viver abaixo do próprio potencial, porque isso cria uma fratura entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. Esse sinal costuma surgir quando você começa a se contentar apenas em dar conta, em sobreviver ao dia, em manter tudo funcionando no mínimo. Você cumpre tarefas, responde mensagens, faz o necessário, mas a sensação interna é de suspensão. Não há crescimento, não há risco, não há entrega real. É como caminhar carregando um peso invisível, onde cada passo exige esforço desnecessário. Quando a vida se move e você permanece igual, isso não é estabilidade, é estagnação disfarçada. E ela sempre cobra um preço emocional alto, porque o ser humano não foi feito para permanecer imóvel. A alma exige movimento. Existe um tipo de exaustão tão profundo que até a raiva desaparece. Você já não reage ao que te fere, ao que te limita, ao que te diminui. Não questiona, não confronta, não se opõe, apenas aceita. Nietzsche dizia que a raiva, quando nasce da injustiça contra a própria essência, é uma força vital, um impulso de preservação. Quando até isso some, é porque você ultrapassou o limite do suportável sem perceber. A ausência de raiva não é paz, é anestesia. É quando seu espírito, cansado de lutar, entra em modo de sobrevivência emocional. Você suporta o que deveria recusar, engole o que deveria transformar, permanece onde já não deveria estar. E a pior parte é que, com o tempo, isso parece normal, parece maturidade, parece calma, parece autocontrole, mas lá dentro você sente o desgaste, a sensação silenciosa de traição consigo mesmo. Quando você deixa de reagir às próprias dores, algo essencial já começou a desaparecer. Esse é um dos sinais mais sérios de que sua vida está se afastando radicalmente do seu verdadeiro eixo. Chega um momento em que o corpo começa a falar mais alto do que qualquer pensamento. Você sente um peso estranho ao acordar, uma tensão que não deveria estar ali, uma falta de ar leve, mas constante, como se algo dentro de você estivesse preso. Nietzsche dizia que o corpo é mais sábio que a mente, e que ignorar seus avisos é uma das formas mais rápidas de se afastar da própria verdade. Quando o corpo começa a reagir ao caminho que você está seguindo, é porque já não existe coerência entre o que você vive e o que você realmente precisa. Esse sinal aparece quando você força a mente a justificar escolhas que o corpo já recusou. Você tenta racionalizar o que sente, tenta explicar o cansaço, a dor, a irritação, a exaustão emocional. Mas o corpo não negocia. Ele mostra, todos os dias, que existe algo desalinhado. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele intensifica os avisos. Não é fraqueza, não é drama, é sabedoria fisiológica. Quando o corpo começa a pedir uma vida diferente, é porque você ultrapassou o limite da desconexão interna. E esse pedido,
se não for atendido, cobra um preço alto demais. Há um momento em que você percebe que suas decisões já não são guiadas pelo que deseja, mas pelo medo de decepcionar alguém. Você molda seus passos para não frustrar expectativas, para evitar julgamentos, para manter uma imagem que talvez nem seja sua. Nietzsche dizia que viver para agradar o outro é entregar sua própria vontade em troca de uma falsa aceitação. Quando esse padrão se instala, você passa a existir em função de uma plateia invisível, e não em função da própria verdade. Esse tipo de vida parece leve no início, porque a aprovação funciona como uma anestesia. Você sente que está fazendo tudo certo, que está evitando conflitos, que está mantendo a harmonia. Mas por dentro, a alma começa a sofrer. Cada escolha feita para agradar alguém é uma escolha que te afasta de si. Cada concessão não verbalizada cria uma pequena rachadura interna. Com o tempo, esse desgaste se acumula, e você se vê vivendo um roteiro que nunca escolheu, carregando um peso emocional que ninguém vê. Quando você percebe que tem medo de decepcionar mais do que tem vontade de ser verdadeiro, esse é um sinal claro de que perdeu o seu próprio centro. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você desperta e começa a desconfiar das verdades prontas que o mundo tenta empurrar goela abaixo. De repente, aquilo que antes parecia óbvio, já não parece mais. Você olha para a rotina que vive, para as crenças que herdou, para os caminhos que disseram que eram os certos, e surge uma sensação incômoda, porém libertadora. Será que isso realmente é meu, ou apenas o que me ensinaram a acreditar? Esse é um sinal poderoso, e poucas pessoas têm coragem de enfrentá-lo. Porque questionar o normal significa abrir mão do conforto das respostas simples. Significa cutucar estruturas antigas, enfrentar resistências internas e externas. Mas é justamente nesse ponto que o despertar começa. Nietzsche dizia que a verdadeira liberdade nasce quando você rompe com aquilo que foi treinado para pensar, não para ser do contra, mas para ser autêntico. Esse sinal mostra que sua mente está saindo do piloto automático, abrindo espaço para algo que antes parecia impossível: pensar por conta própria. E essa é uma das marcas mais claras de quem está evoluindo em silêncio. Quando o despertar interior se aprofunda, algo muda de forma discreta, porém decisiva. Você passa a tratar sua energia como um território que poucos podem atravessar. Antes, talvez você se sentisse obrigado a estar disponível para tudo e todos, a dizer sim mesmo querendo dizer não, a resolver problemas que não eram seus, a carregar pesos emocionais que nunca deveriam ter sido colocados nos seus ombros. Mas agora, algo mudou. Você percebeu que sua paz é valiosa demais para ser desperdiçada em distrações baratas, conversas vazias, relações drenantes e ambientes que diminuem sua luz. Começa a selecionar, a filtrar, a escolher, não por arrogância, mas por consciência. Porque, como dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como, e você finalmente percebeu que seu porquê não pode ser negociado com quem não respeita sua jornada. Esse sinal é a prova de que você está começando a construir um campo interno sólido, onde só permanece o que faz sua alma crescer. E quem observa de fora pode até não entender, mas você sente, com uma clareza profunda, que esse é um ponto sem volta. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos. Você começa a perceber que não reage mais como antes. Coisas que antes te tiravam do eixo agora parecem pequenas. Situações que antes inflamavam sua raiva agora parecem quase previsíveis. Não é apatia, não é frieza, é distanciamento filosófico. Nietzsche dizia que a maturidade espiritual é alcançada quando a pessoa deixa de se ferir com o que não merece seu sofrimento. E é exatamente isso que acontece com você. Você se pega observando o comportamento das pessoas como quem observa um teatro. Analisa seus impulsos, seus desejos, suas contradições, e percebe que todos estão lutando batalhas internas que quase ninguém vê. Esse distanciamento não é fuga, é liberdade. É a capacidade de enxergar o mundo sem ser arrastado por ele. É a consciência de que nem tudo exige sua reação, sua opinião, sua energia. E quando você chega nesse ponto, sua mente para de ser um campo de batalha e se torna um observatório. Um lugar silencioso onde a vida deixa de ser uma ameaça e começa a ser um estudo. Quando todos esses sinais começam a se revelar, algo silencioso, mas profundamente transformador acontece dentro de você. Não é um estalo repentino nem uma explosão emocional. É mais como uma neblina que se dissipa. Você começa a enxergar com nitidez aquilo que antes parecia confuso, distante ou assustador. Você percebe
percebe que o caminho errado nunca foi apenas um percurso externo, mas um estado interno, um desvio da sua própria essência. E quando essa consciência chega, você sente quase como se estivesse voltando para casa depois de muito tempo longe. De repente, aquilo que parecia impossível de mudar começa a parecer inevitável. A coragem que faltava surge não porque o caminho ficou fácil, mas porque agora você sabe quem está caminhando. Você entende o que tolerou por medo, o que aceitou por costume, o que engoliu em silêncio para evitar conflitos que nunca realmente acabavam. Com essa clareza, nasce o impulso para reconstruir. Nietzsche acreditava que o ser humano só encontra seu verdadeiro poder quando encara a própria sombra sem desviar o olhar. E é aqui que a sua jornada muda. Você já não tenta mais agradar, encaixar, fingir. Você começa a escolher com precisão quase cirúrgica o que permanece e o que não faz mais sentido. E essa seleção natural da sua vida redefine tudo: relações, hábitos, ambiente, prioridades, desejos. Pela primeira vez, você não está se movendo para fugir do que teme, está se movendo em direção ao que deseja se tornar. Se chegou até aqui, significa que algo dentro de você já despertou. Talvez não completamente, talvez ainda de forma tímida, mas despertou. E esse despertar não pode mais ser ignorado. A partir de agora, cada pequena decisão sua tem peso, tem direção, tem consciência. Sua vida não está mais à deriva. Você está no comando. E, se quiser continuar recebendo conteúdos que aprofundam esse caminho de autoconstrução e consciência, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso garante que você não perca os próximos passos dessa jornada que, no fundo, é sua.